E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Andressa e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre as questões de parcerias, tá? Todo o meu processo e tudo que aconteceu comigo até eu chegar aqui no meu espacinho novo, tá bom? Fica aí que eu vou contar tudo pra vocês. Gente, e não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e acompanha o vídeo. Bom, galera, eu vou começar dizendo que não, minhas parcerias não deram errado mesmo que eu coloquei lá na foto. Porém, não deu tudo certo como eu esperava, tá? Né? Foi lá naquelas. Eu trouxe alguns vídeos sobre parceria aqui já pra vocês e eu queria dizer que não levem isso como algo que seja ruim, tá? Mas aprenda com as experiências e agora eu vim compartilhar um pouquinho das minhas experiências, beleza? Eu cheguei a comentar no outro vídeo que uma parceria boa é uma parceria que tem benefício tanto pra você quanto pra parceria, né? Então tem que ser benefícios pros dois lados. E isso tá certo, tem que ser assim e continue com esse pensamento, tá bom? Mas eu queria contar um pouquinho sobre as experiências que eu tive em relação às minhas parcerias de atendimento, tá? Para vocês que me acompanham aqui desde o começo já sabem, mas para quem não sabe, eu comecei fazendo atendimento a domicílio, tá? Então eu atendia na casa da cliente, eu ia até a cliente para fazer o atendimento lá no meu começo. E quando eu estava lá na procura de crescer, de evoluir, de deixar aquele nome Andressa iniciante para Andressa profissional, né? E aí eu tive a ideia de fechar parcerias com espaços já pronto de beleza, né? Então salões de beleza que já estavam lá pronto, que já tinham sua cartela de clientes, mas que ainda não ofereciam o atendimento de alongamento de unha, né? De nail designer. Fui atrás e deu tudo muito certo, tá, gente? Eu não vou falar assim que, nossa, eu pisquei e consegui, tá? Eu tive que ir atrás, eu recebi um não. Eu recebi um não, não, né? Eu recebi acho que pelo menos uns 5 no mesmo dia. E um só que me deu uma esperança, assim, de falar assim, não, vai dar certo. Só que a menina não entendeu, na verdade, esse espaço. Já oferecia, né, o alongamento de unha no espaço e a menina achou que eu queria uma parceria com a nail designer. E acabou que também não deu certo. Continuei minha busca, só que ao invés de ir pessoalmente, eu fui lá pro Instagram, né, gente? Ele me ajuda e muito. Cheguei lá, dei uma pesquisada na região onde que eu queria, né, que era perto mais ou menos da minha casa, e fiquei olhando as fotos para ver se eu achava alguma foto de salão de cabelo, ou de maquiagem, ou de unha, alguma coisa relacionada a um salão. E eu acabei achando, né, vários espaços e mandei mensagem para ele, simplesmente falando: oi, tudo bem? Meu nome é Andressa, eu trabalho com alongamento de unha, queria saber se você tem interesse em oferecer esse serviço, né, no seu estabelecimento. Eu estou à procura de uma parceria para esse atendimento. Se você tiver interesse, estou à disposição. E a pessoa respondia de acordo com o interesse. Olha, eu estou interessada, qual seria a sua, né, o seu plano? Ou não, não estou interessado, muito obrigada, o meu espaço é apenas de cabelo, ou o meu espaço já tem uma profissional, ou não tenho espaço no meu salão para isso, né? Geralmente foram essas respostas. Até que um acabou me respondendo, falando que gostou da ideia, que precisava de alguém para oferecer esse serviço lá no espaço e que, como eles estavam começando também, eles preferiam manter essa parceria do que fechar comigo de uma vez só para mim trabalhar apenas lá no espaço deles. Como era benefício para mim, benefício para o espaço, a gente entrou em um acordo de que o espaço me ajudaria comprando a mesa de atendimento, já que eu não tinha e eu não iria também usar ela, então o espaço iria comprar, porque daí qualquer coisa ficaria para o espaço. E eu, né, ficaria arcando com a questão de material. Então, os custos do material era meu e o espaço ali em si, para mim atender, era por conta deles. Né? A gente entrou em um acordo, eu iria 2 dias na semana para o espaço, enquanto os outros dias eu ia continuar atendendo meus atendimentos a domicílio e os dias que eu atendesse lá no espaço, eu iria dar uma porcentagem para esse espaço. De início era 40%, isso que o material era todo por minha conta. Mas eu não estava muito preocupada com o dinheiro, até porque durante a semana eu atendia a domicílio e era 100%, então para mim foi tranquilo. Sempre, todas as vezes que eu fechei qualquer tipo de parceria, o meu pensamento nunca foi focado no dinheiro que eu ia ter de volta ou, tipo, se eu ia conseguir cliente por conta daquilo. Então, meu pensamento sempre era: isso vai ser bom pro meu nome, pra minha imagem como uma profissional? Se a resposta fosse sim, então eu encarava e fazia de tudo para dar certo. Se a resposta fosse não, eu já não investia muito meu tempo com aquilo.
Fui para esse espaço, não lembro direito quanto tempo que eu fiquei lá, mas eu acho que foi em torno de uns 7 ou 8 meses. O espaço não honrou com a palavra deles, com a parceria comigo, então acabava que eles marcavam clientes na hora que eles queriam, então não estava indo só nesses 2 dias programados, eu estava indo quando tinha cliente. Mas também foi tranquilo para mim, não tinha problema, até porque nos dias que eu ia, às vezes não tinha cliente, então eu ficava lá o dia inteiro sem fazer nada. E acabou que foi, né, evoluindo algumas coisas, mas não tão positivamente assim. Acabou que aumentaram muito a porcentagem, ficou em 50-50, porém ainda assim o material era todo meu, eu tinha que levar minha comida, eu tinha que pagar minha passagem. E, gente, detalhe, tá? Eles não compraram uma mesa de atendimento, então eu tava atendendo primeiro na mesinha da manicure, e depois eu atendi numa mesa redonda, que eles serviam café pra noiva. Então, olha como é que era a situação. Acabei que durante esse período eu fechei a minha primeira parceria com uma blogueirinha do Instagram, tá? Uma influencer do Instagram. E ela olhou pra mim naquela situação e falou assim, ó, você vale mais do que eles estão querendo né, te dar. Você vale mais, eles não estão te valorizando aqui. E eu peguei e falei assim, não, mas pra mim, por enquanto, tá tudo bem, né? Quem sabe mais pra frente a gente evolui. E me acomodei ali, não sei porquê, mas beleza. Essa minha parceria me indicou para outro espaço que estava procurando uma profissional da área e que estava disposto a dar um pouquinho mais, né, para essa profissional. Entrei em acordo, conversei, era uma menina dona, tá? Ela era até um pouquinho mais nova do que eu. Gente, atenção, para quem não sabe a minha idade, primeiro, comenta aí, quantos vocês acham que eu tenho? E segundo, pasmem, tá? Eu sou bem nova, eu acabei de completar 22 anos, tá? Muita gente acha que eu sou mais velha. E pra quem descobre a minha idade, fica um pouco surpresa, então não tem problema se vocês também ficarem, tá? Mas a menina conseguiu ser mais nova que eu, ela tinha 20 anos e ela já era dona do próprio espaço. E ela tinha uma sala separada só para esse tipo de atendimento. Então, seria cada espaço para um atendimento personalizado. Então, eram 3 ambientes. O primeiro ambiente era uma profissional, que no caso era a dona, ela fazia a parte de sobrancelha, microlabial, micropigmentação, né? Essas partes era de estética era dela. Aí o outro ambiente era de cílios, a menina que aplicava cílios. E o terceiro ambiente ia ser a minha parte, que ia ser o alongamento de unha. Fechei com elas, concordei, a gente ia ter que montar e mobiliar toda a sala para mim conseguir atender e montar aquele ambiente como um ambiente de unha. Saí desse primeiro salão e fechei lá com elas, fui para lá. Assim que eu cheguei lá, eu levei nas minhas clientes que já estavam marcadas e ela também tinha algumas já clientes que estavam com vontade de fazer esse procedimento e que já fechou também para fazer um alongamento comigo. Nesse meio processo aí de mudar de um lugar para o outro, eu acabei perdendo algumas clientes, mas não foram uma coisa assim que tipo, me prejudicou, mas sim que, né, aconteceu. Não foram muitas também, tá? Era só por conta de lugar mesmo, tá? Que era, às vezes a pessoa tava fazendo porque era próxima, era em frente à casa dela, e depois ela ia ter que, tipo, pegar ônibus, né, transporte, e ela não quis ir pra outro lugar. Mas é detalhe, tá, gente? Enfim, cheguei nesse lugar, comecei a atender, tava tendo um resultado muito legal, só que eles não me levavam muito a sério, né? Elas não me levavam muito a sério, por às vezes, gente, pode não parecer, tá? Mas eu sou uma pessoa muito quieta, eu gosto de observar antes de falar, ou então eu prefiro não entrar muito no assunto, dependendo do assunto, tá? E aí elas me subestimavam por conta disso, né? Às vezes eu era mais quieta, elas me subestimavam, falavam que eles queriam tomar a frente, por exemplo, de tirar uma foto, de fazer um conteúdo pro Instagram, era nesse nível. Enfim, aconteceu uma situação que foi a seguinte, lá eu tinha fechado a parceria de, eu ia durante a semana, de quarta a sábado, e durante segunda e terça eu ia manter meus atendimentos a domicílio, porque ainda algumas clientes só conseguiam fazer realmente com atendimento a domicílio. Então, o combinado era esse, tá? Só que elas não gostaram muito quando, né, eu atendi uma semana de cliente lá, e na segunda semana eu tive cliente mais a domicílio do que cliente lá, porque tinha feito todo mundo já que estava marcado e não veio nenhuma outra pessoa nova. E aí a menina simplesmente olhou pra minha cara e disse que eu não queria trabalhar, que eu não estava disposta a trabalhar, que eu estava acomodada, porque eu não queria ter mais clientes e que a parceria não ia dar certo. Ela foi muito desaforada, tá? Ela chegou até a colocar o pé em cima da mesa pra falar comigo, igual naqueles filmes, como se eu fosse me ofender com aquilo. E eu apenas só senti que ali não era mais o meu lugar. E a gente acabou encerrando a parceria, tá? E eu fui e voltei a atender a domicílio mesmo, não tive nenhum problema com isso. Porém, né, não era mais o adequado para mim, eu já estava num nível ali de profissional, de clientela, que não era mais de atendimento a domicílio. Elas queriam um lugar para elas ir e se sentir bem naquele atendimento. Bom, acabou que eu fechei uma terceira parceria de espaço e
era numa outra cidade da onde que eu morava, então eu também acabei perdendo algumas clientes por ter que ir para outra cidade, porém, também nada que me, né, prejudicou, porque quem realmente gostava de fazer a unha comigo e sabia a qualidade que eu entregava de alongamento, continuou e foi lá comigo também, não era muito difícil para chegar de da onde era antes para onde foi, então, né, foi tranquilo também. O combinado lá com essa terceira, né, era que a gente ia fechar como se fosse uma sociedade para construir, porque ela não era da área, ela não tinha experiência nenhuma, quem tinha experiência na área era eu, só que ela que ia montar e, né, planejar todo o espaço. Cheguei a compartilhar tudo isso com vocês lá no meu Instagram, e esse último espaço, antes de eu vir pra cá, eu também mostrei aqui no canal, tá? Disse pra vocês que o curso presencial ia ser lá, porém, gente, quando Deus não quer, ele não quer e não adianta. Não deu certo lá também, porque assim que inaugurou, e ela percebeu que... Gente, não sei o que ela percebeu, tá? Mas enfim, eu entregava tudo que eu tinha pra ela de experiência, de conhecimento, de tudo que eu adquiri ao longo do ano que eu, né, tava trabalhando com alongamento, né, eu perceber nos outros espaços que eu atendi, né, com as clientes que eu atendi, com, tudo, com toda a experiência de tudo que eu tinha passado, e ela simplesmente estava descartando porque ela achou que ela sabia mais. E a questão não é nem essa, de saber mais ou não saber mais, mas é que ela não passou pelo processo que a gente passa. A gente passa por um processo de iniciar na área, né, começar os atendimentos ainda daquele jeito mais ou menos, depois conseguir evoluir, melhorar, começar a ter cartela de clientes, começar atendimentos, né, construir uma carreira e, enfim, você abre seu espaço, depois que você está chegando no seu sucesso ali como uma profissional. E ela não, ela simplesmente abriu o espaço de cara e começou a descartar a opinião de quem ela queria descartar, entendeu? E chegou num ponto que eu me observei parada. Eu parei, né? E fiquei, porque lá nesse terceiro lugar eu desisti do atendimento a domicílio. Então eu cheguei nas minhas clientes a domicílio, falei que eu não ia mais fazer esse procedimento, perdi também cliente que era só de domicílio. Encerrei esse ciclo de atendimentos a domicílio, porque eu ia dedicar todo o meu, né, meu tempo, meu trabalho pro espaço. Então lá eu tinha que cumprir horário, eu tinha que ir de terça-feira a sábado, das 9 às 18, e no sábado, gente, olha o horário de sábado, das 9 às 2. Eu não conseguia nem fazer 2 clientes no sábado. E sábado geralmente é um dia bem movimentado, né, pra quem mexe nessa área aí. Então, eu me senti parada e, tipo assim, chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão. Se era eu continuar parada, esperando ela decidir como ia ser meu futuro, ou se eu ia sair e ir atrás de alguma coisa pra mim, né? E aconteceu, gente, que eu decidi sair, porque literalmente o meu crescimento depende de mim, depende do que eu faço, do meu esforço e da minha vontade de querer fazer e chegar onde eu quero chegar. Então eu decidi sair e encerrar a parceria com ela. E hoje, gente, eu conquistei aqui o meu espaço, como vocês viram aí no vídeo, meu espaço, Espaço Lumière. Agora vai ser meu, um canto pra mim, né? Um lugar onde eu posso cuidar, eu posso entender, eu posso pensar, planejar, eu posso fazer tudo, né? Então, foi a melhor escolha que eu tomei, com certeza. E eu queria dizer pra vocês que por mais que pareça que não deu certo, eu queria dizer que, assim, o tempo que eu passei em cada lugar foi essencial para mim aprender o que eu precisava aprender. Então, não quer dizer que não deu certo, tá? Só quer dizer que, às vezes, o terceiro, né, a outra pessoa, ela não vai pensar igual você, ela não vai ter os planos que você tem para você, e principalmente para você, né? Muitas vezes a pessoa que tá lá, né, a outra pessoa, ela só tá preocupada com ela só tá preocupada se a vida dela vai dar certo, se a carreira dela vai dar certo, se o negócio dela vai dar certo, e não se o seu vai dar certo. Então, a questão das parcerias aqui que eu coloquei é que você precisa entender o que você precisa da parceria. Você precisa saber o que você quer com aquela parceria, para onde você quer ir utilizando aquele espaço ou aquela pessoa. Tá? Então, nunca espere que a outra pessoa te dê o retorno que você precisa, é você que tem que ir atrás do retorno. Então, eu aprendi muito, gente, muito mesmo, com cada lugar que eu fui. Até o lugar que eu fiquei 2 semanas, eu aprendi muito. Ali, pelo menos, eu aprendi o que não fazer, mas eu aprendi, né? Eu aprendi que você precisa saber tratar as pessoas. Eu aprendi que você não faz nada sozinho, você sempre precisa de alguém para te ajudar. Porque na vida a gente sempre precisa de alguém, entendeu? Eu sou agora dona desse espaço, mas eu ainda preciso de uma cliente, eu ainda preciso de alunas, eu ainda preciso, por exemplo, a menina que vai fazer a sobrancelha aqui no espaço, eu preciso que ela venha atender no espaço. Então, eu sempre vou precisar de uma outra pessoa e eu tenho que ter isso em plena consciência. Queria dizer também para vocês
que as parcerias, por exemplo, com as influencers, nunca espere que você vai fechar uma parceria que essa pessoa vai te trazer 1 milhão de clientes, tá? Isso não vai acontecer, tá? Pode ser que isso te traga clientes, sim, tá? Isso aconteceu comigo, deu certo, eu consegui clientes, mas não dessa maneira, de ela indicar e a pessoa vir. Eu consegui clientes passando credibilidade de uma pessoa grande no Instagram, uma pessoa famosa no Instagram, tá fazendo a unha comigo. A pessoa tá divulgando o meu espaço, ela tá compartilhando o meu nome, ela tá o tempo todo lembrando todo mundo que ela só faz a unha comigo. Então isso é uma credibilidade que ela me traz e que as pessoas têm mais confiança ao ver meu nome, ao ver meu trabalho, porque sabe que tal pessoa faz comigo. A mesma coisa, isso acontece com cada cliente sua. A sua cliente, ela divulga foto, ela mostra, ela marca seu perfil, ela mostra a unha que ela fez para as pessoas, e se ela gostar e realmente mostrar que ela gostou, as pessoas vão ter mais confiança em estar com você. Tá? Então, as questões que eu trago em questão de parceria é que você não fique esperando que o outro te dê resultados e que você consiga obter resultados independente do que o outro está fazendo, tá? Eu consegui conquistar o meu espaço porque eu soube lidar com todas as situações, mas não quer dizer que nenhum espaço ou nenhuma parceria deu certo, todas deram certo. Eu só cheguei onde eu cheguei porque eu tive essas parcerias, porque talvez se eu não tivesse, hoje eu poderia estar num lugar diferente, ou eu poderia estar num lugar muito maior ou num lugar muito menor, né? As coisas acontecem como elas têm que acontecer, então agradeça, independente de qualquer situação, e aprenda, gente, sempre aprenda com cada situação que você passar, tá bom? Lembrando que esse espaço que eu estou hoje, tá? Ele não vai ser usado apenas para atendimento, ele vai ser usado para muita coisa, tá? Eu tenho várias ideias, principalmente aqui para o canal. Eu tenho muitas ideias também para quem mora aqui na minha região. Então, se por um acaso você mora em São Paulo ou você tem fácil acesso a São Paulo, se prepara, porque você vai vir aqui, vai me conhecer de perto, vai conhecer o Espaço Lumière e vai fazer parte dessa nova jornada que eu estou construindo, tá bom? Muito obrigada para você que me assistiu até aqui. Um beijo para você e tchau, tchau!